Ansiedade e medo te sufocando? Faça esta oração poderosa para acalmar o coração. Agora, chamado à calma interior. Há momentos em que o coração parece não aguentar mais. A mente não para, os pensamentos se atropelam e o medo toma um espaço que não pertence a ele. Talvez seja exatamente isso que você está sentindo agora. Uma inquietação que vem sem aviso, uma ansiedade que te esgota, uma angústia que parece não ter fim. Mas hoje, aqui e agora, Deus te trouxe para um encontro com a paz que o mundo não pode te dar. Respire fundo. Enquanto ouve estas palavras, permita que seu coração desacelere. Você não está sozinho. A voz que te chama hoje é a voz do Pai dizendo: Eu estou aqui. Entregue a mim o que você não consegue carregar. Esta é mais do que uma oração. É um convite divino para colocar o caos nas mãos certas, nas mãos de Deus. Quantas vezes você tentou ser forte por fora, enquanto por dentro desmoronava em silêncio? Quantas noites passou acordado, tentando entender o que deu errado, o que ainda pode mudar, o que precisa fazer para sentir novamente o que é viver em paz? Mas talvez você esteja esquecendo algo essencial. A paz não é construída por esforço humano. A verdadeira paz é um presente que vem de Deus, e só o Espírito Santo pode colocá-la dentro de você. Hoje, essa voz mansa e suave que fala ao seu coração não está te pedindo pressa, nem controle. Está apenas te pedindo entrega, porque há coisas que só são resolvidas quando paramos de lutar e começamos a confiar. Você tem tentado controlar o que só Deus pode mudar. E é por isso que Ele te trouxe até aqui. Não foi por acaso. Este é o momento em que a presença do Senhor quer tomar o lugar da preocupação, onde o amor perfeito de Deus vai expulsar todo medo. Quando o coração está em guerra, tudo dentro de nós grita. Mas quando Deus fala, tudo silencia. E é esse silêncio que Ele quer restaurar dentro de você. Há uma paz que não depende das circunstâncias, uma calma que vem do alto, um descanso que nasce quando decidimos parar de correr e apenas descansar nos braços do Pai. Enquanto você ouve estas palavras, imagine o próprio Cristo se aproximando. Ele coloca a mão sobre o seu peito e diz: Não se turbe o teu coração, nem se atemorize. Essa é a mesma voz que acalmou o mar, que ordenou as ondas que se aquietassem e que hoje ordena a sua alma: fique em paz. Deus conhece o peso que você está carregando. Ele sabe das noites em que o sono não vem, dos pensamentos que tentam te sufocar, da sensação de estar sempre em alerta, sempre tentando resolver tudo sozinho. Mas o Senhor te chama agora para um novo estado de espírito. O estado de quem confia, mesmo sem entender, de quem descansa, mesmo quando a tempestade ainda não passou. Você não precisa lutar para ser amado, não precisa provar nada, não precisa entender tudo. Deus já está no controle. E quando Ele entra, o medo sai. Quando Ele fala, a ansiedade silencia. Quando Ele toca, o coração se aquieta. Este é o momento de soltar o que está te ferindo, de colocar diante de Deus o que te rouba o fôlego e dizer: Senhor, eu confio em Ti. A ansiedade tenta te convencer de que você precisa agir, mas a fé te ensina que, às vezes, o maior ato de coragem é parar e deixar Deus agir por você. Enquanto você ouve, feche os olhos por um instante e sinta. O ar entrando e saindo dos pulmões é o sopro da vida que o Criador te deu. Cada respiração é um lembrete de que Ele ainda está contigo, sustentando você, renovando suas forças. A presença de Deus começa a envolver o ambiente onde você está agora. Uma paz suave, quase imperceptível, começa a preencher o ar. Essa não é apenas emoção, é o toque do Espírito Santo.
Deus está te chamando para sair desse ciclo de medo e inquietação. Ele está dizendo: filho, filha, não viva à beira do desespero. Eu estou aqui. Você não precisa temer o amanhã, porque eu já estou lá. Não precisa carregar o passado, porque eu já te perdoei. Apenas descanse em mim. E quando essa entrega acontece, o coração se acalma. A ansiedade perde o poder. O medo se dissolve na presença do amor divino. E uma serenidade que não depende de circunstâncias começa a brotar de dentro, como uma nascente escondida que o vento não pode apagar. Hoje, Deus quer te ensinar a respirar novamente, a descansar em meio ao caos, a acreditar que o controle está nas mãos certas. Porque quando você confia, Ele age. E quando você ora com o coração sincero, a paz dele invade até o mais profundo da alma. Esta oração será o seu ponto de virada, o momento em que o medo deixa de comandar, o instante em que o Espírito Santo toma o lugar da ansiedade e restaura a calma que você pensou ter perdido para sempre. Prepare-se, porque a partir de agora, o seu coração vai encontrar descanso nas promessas de Deus. O caos invisível da ansiedade. A ansiedade é como um vento que sopra dentro da alma, mas que ninguém mais vê. Ela não deixa marcas no corpo, mas deixa cicatrizes profundas no coração. É aquele nó no estômago que aparece sem aviso, a respiração que parece não alcançar o ar, o pensamento que corre tão rápido que não há espaço para o descanso. E o mais doloroso é que muitas vezes quem vive isso por dentro se veste de sorrisos por fora. Ninguém imagina o tamanho da batalha que acontece no silêncio da mente. Há dias em que você acorda cansado, mesmo sem ter começado o dia. A mente desperta antes do corpo e já começa a trabalhar, criando cenários, prevendo riscos, tentando se proteger de tudo o que ainda nem aconteceu. E pouco a pouco, o coração se torna refém de pensamentos que não param. Você tenta orar, mas parece que a oração não passa do teto. Tenta dormir, mas o sono se torna uma luta. Tenta confiar, mas o medo insiste em voltar. Esse é o caos invisível da ansiedade. Ela rouba a paz, drena as forças e faz com que até o simples respirar pareça um desafio. E o mais cruel é o sentimento de culpa que vem junto. A sensação de que sentir tudo isso é falta de fé, de que Deus se afastou, de que há algo errado em você. Mas não há. Deus não se afasta dos corações inquietos, Ele se aproxima deles. A ansiedade não é falta de fé. É um grito de uma alma cansada pedindo descanso em Deus. E é exatamente esse grito que o Senhor ouve agora. Quantas vezes você já tentou resolver tudo sozinho? Quantas vezes acreditou que, se esforçasse mais um pouco, se planejasse melhor, se orasse com mais força, o medo iria embora? Mas ele não foi, porque o medo não sai pela força, ele sai pela presença. A presença de Deus é o único remédio capaz de silenciar o coração agitado. A ansiedade é o resultado de tentar carregar o que só Deus pode sustentar. É o peso do futuro somado à culpa do passado. É o coração tentando prever o que só o céu conhece. Mas quando o Espírito Santo entra, ele reorganiza o caos. Ele toca nos pensamentos desordenados e traz clareza. Ele toca nas emoções confusas e traz equilíbrio. Ele toca na alma cansada e traz descanso. A mente humana quer respostas, mas Deus trabalha no mistério. A ansiedade é a tentativa de enxergar o que Deus ainda está construindo. Mas há uma promessa. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. A paz de Deus não depende da ausência de problemas, mas da presença dele em meio a eles. Deus não quer que você viva no modo alerta o tempo inteiro.
Ele não te criou para sobreviver, te criou para viver em plenitude. E isso começa quando você entende que não é sua responsabilidade controlar tudo. O mundo não está nas suas mãos. Está nas mãos daquele que nunca perde o controle. Você não precisa entender todos os porquês para descansar. Não precisa prever o futuro para confiar. Não precisa apagar o medo para sentir paz. Precisa apenas se entregar ao Deus que transforma medo em fé, agitação em calma, desespero em esperança. O caos da ansiedade tenta fazer você acreditar que está sozinho. Mas Deus está aí, no meio do turbilhão. Ele está quando o coração acelera, quando as mãos suam, quando a respiração falha. Ele não se afasta porque você está ansioso. Pelo contrário, ele se aproxima e sussurra: "Vem para os meus braços, aqui é seguro." A ansiedade tenta te convencer de que você está perdendo o controle. Mas Deus te lembra que, na verdade, você nunca o teve. O controle sempre foi dele, e isso é libertador, porque significa que você não precisa carregar mais o peso do mundo nos ombros. A paz começa quando você para de lutar contra o que sente e começa a convidar Deus para dentro disso que sente. Não é negar a ansiedade, é permitir que a presença do Espírito Santo se torne maior do que ela. Porque quando a presença de Deus enche o coração, o medo perde espaço. Respire. A ansiedade tenta acelerar o tempo, mas Deus te chama para viver o agora. Agora é o momento de respirar em paz. Agora é o momento de descansar. Agora é o momento de deixar o amor dele acalmar o caos dentro de você. Hoje, Deus está dizendo: "Eu sei o que te inquieta, e eu estou cuidando de cada detalhe." Você não precisa entender o caminho, só precisa confiar em quem te guia. O medo te paralisa, mas a fé te conduz. E quando você começa a caminhar em fé, mesmo tremendo, o Espírito Santo começa a te sustentar passo a passo. A ansiedade pode até tentar dominar, mas ela não vence quando o coração aprende a descansar. E essa paz que você tanto busca, ela não vem de fora, vem de dentro. É o próprio Deus morando no coração, transformando o caos em calma e o desespero em direção. A voz de Deus em meio ao medo. Há momentos em que o medo fala tão alto que parece impossível ouvir qualquer outra voz. Ele grita dentro da mente, ecoa no coração, e cada batida parece um lembrete de que algo pode dar errado a qualquer instante. É um medo sem forma, mas com presença. Ele aparece sem ser chamado e se instala como um hóspede indesejado na casa da alma. Mas mesmo quando o medo fala alto, Deus nunca deixa de falar. O problema é que, muitas vezes, estamos tão acostumados ao ruído da ansiedade que esquecemos de reconhecer o som da voz do Pai. Ela não vem com gritos. Ela não compete com o barulho do mundo. A voz de Deus vem em forma de paz. Ela se manifesta como um sussurro que acalma, como uma certeza que não vem da lógica, mas da presença. O medo tenta convencer você de que está só, mas a voz de Deus repete com ternura e autoridade: "Não temas, porque eu estou contigo." Isaías 41:10. Essas palavras não são uma promessa vazia, são uma âncora. Quando tudo parece escapar das mãos, é nelas que a alma se segura e encontra firmeza. Há algo poderoso em perceber que Deus não promete ausência de medo, mas presença em meio ao medo. Ele não promete que as tempestades não virão, mas garante que o barco não vai afundar enquanto ele estiver nele. E ele está. Mesmo quando o silêncio parece ensurdecedor, mesmo quando as orações parecem sem resposta, Deus está. A ansiedade fala sobre o futuro. O medo grita sobre o passado. Mas Deus fala sobre o agora. Ele diz: "Estou aqui." Essa é a diferença entre o pânico e a paz. O medo nos lança adiante,
para o que ainda não aconteceu. A voz de Deus nos traz de volta para o presente, onde Ele habita, onde o coração encontra descanso. Quando a mente corre, Deus convida a parar. Quando o coração dispara, Ele diz: acalma-te. Quando o corpo cansa, Ele sussurra: descansa em mim. O medo quer acelerar, mas Deus ensina a respirar. O apóstolo Paulo escreveu algo que é mais atual do que nunca. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Veja, a promessa não é que Deus resolverá tudo de imediato, mas que Ele guardará o seu coração, porque é nele que o medo começa, e é ali que a fé precisa permanecer. Deus não apenas fala, Ele age através da sua palavra. Cada versículo é um antídoto contra o pânico. Cada promessa é uma janela aberta em meio à escuridão. E quando você decide parar para ouvir, o medo começa a perder força, porque o coração se lembra de quem é o seu Pai. A voz de Deus não grita coragem como quem ordena. Ela sussurra, eu estou aqui, como quem abraça. Ela não exige força, ela concede. Ela não cobra fé, ela desperta. Porque o amor de Deus não é um discurso, é uma presença que cura, consola e sustenta. Quantas vezes o medo te fez acreditar que não conseguiria continuar? Quantas vezes você pensou, eu não tenho mais força? Mas mesmo assim, algo te fez seguir. Essa força que te sustentou quando tudo dizia que era o fim, essa é a voz de Deus em forma de impulso. Ela não vem do exterior, ela nasce dentro, como uma brisa suave que empurra a alma para frente. Deus fala na mente cansada, acalmando pensamentos. Fala no corpo tenso, aliviando tensões. Fala na alma ferida, curando memórias. E às vezes, o que parece ausência de resposta é, na verdade, a resposta em silêncio. Porque o silêncio de Deus não é distância, é trabalho. Ele está movendo coisas que você não vê, preparando caminhos que você ainda não pode andar, construindo respostas que você ainda não pode entender. O medo quer que você desista, mas Deus quer que você espere. O medo quer que você olhe para o que falta, mas Deus te ensina a olhar para o que permanece. E o que permanece é Ele. A presença dEle é a prova de que o amor nunca sai de perto, mesmo quando o coração está em pedaços. Há um momento em que o coração aprende a reconhecer o som da voz de Deus no meio do caos. E quando isso acontece, o medo perde seu poder. Porque quem ouve a voz do Pai sabe que não precisa entender o caminho para continuar andando. A paz de Deus não remove o vento, mas te ensina a descansar dentro dele. A voz dele é o lembrete diário de que a tempestade não tem a palavra final. Deus tem. Respire. A voz que um dia acalmou o mar é a mesma que está acalmando o seu coração agora. Ela não mudou. Ela ainda tem autoridade sobre tudo o que tenta te desestabilizar. E se você se silenciar por um instante, vai ouvir o sussurro do céu dizendo: você está seguro. Eu te sustento. Eu te guio. Eu te amo. Essa é a voz que vence o medo. A voz que não apenas fala, transforma. Metáfora visual da alma acalmada. Feche os olhos por um instante e imagine o mar. As ondas estão agitadas. O vento sopra com força e as águas se levantam como se quisessem engolir tudo ao redor. Essa é a imagem da alma ansiosa. Um coração em tempestade, onde pensamentos colidem como ondas, onde o medo sopra forte e a fé parece se esconder entre as nuvens. Mas agora, no meio desse cenário caótico, surge uma figura. É Jesus. Ele se aproxima caminhando sobre as águas com um olhar calmo, sereno, e uma voz que carrega a autoridade do céu
e a ternura do amor. Ele não precisa gritar. Uma única palavra dele é suficiente para mudar tudo. Acalma-te. E de repente, o mar se torna espelho. O vento cessa, o barulho some e o silêncio se transforma em paz. A presença de Cristo faz o caos perder o sentido. Essa é a metáfora da alma que aprende a descansar em Deus, o lugar onde as tempestades obedecem à voz da fé. O medo é como o vento, invisível, mas poderoso. Ele balança a mente, distorce as emoções e tenta nos convencer de que tudo vai desabar. Mas a fé é o leme que mantém o barco firme, mesmo quando as ondas parecem maiores do que ele. E quando Jesus está no barco, o medo pode até tentar, mas nunca vence. Imagine agora que o mar da sua vida está diante de você. As ondas são suas preocupações. A correnteza é o ritmo acelerado da sua mente. Mas no centro há um ponto de luz. Essa luz começa a se expandir, iluminando tudo, alcançando cada canto escuro, cada memória dolorosa, cada medo escondido. Essa luz é Cristo, e quanto mais ela cresce, mais o mar se acalma. As águas deixam de bater com violência e começam a refletir o céu. Porque quando a alma se aquieta, ela volta a refletir a presença de Deus. A paz não é ausência de som, é a harmonia entre o coração e o céu. E essa harmonia só existe quando deixamos Jesus assumir o comando. Ele não remove o mar, mas muda o ritmo das ondas. Não apaga as memórias, mas transforma a dor em aprendizado. Não promete uma vida sem vento, mas garante que nenhuma tempestade é eterna. Perceba como, no momento em que Jesus diz acalma-te, algo muda dentro de você. A respiração se torna mais leve. O peito parece se abrir. O peso invisível começa a se desfazer. E aos poucos, a mente encontra um ritmo novo, o ritmo da presença de Deus. É como se o coração, antes acelerado, começasse a bater no compasso do amor divino. Essa imagem do mar acalmado é mais do que uma cena simbólica. É uma realidade espiritual. A cada vez que você decide confiar, ainda que com medo, algo dentro de você se aquieta. A cada oração feita em meio às lágrimas, uma onda perde força. A cada respiração consciente na presença de Deus, uma corrente de ansiedade se dissolve. A paz de Cristo não vem de fora, ela nasce dentro. Ela brota do encontro entre a fé e a confiança. Há uma diferença entre tentar controlar o mar e permitir que Jesus acalme o mar. Enquanto você tenta controlar, o medo cresce. Mas quando você entrega, o controle muda de mãos. E quando o controle está nas mãos certas, o medo perde a base. A alma que antes tremia, agora descansa, porque sabe que o mesmo Deus que criou o oceano é aquele que está segurando o leme da sua vida. Você pode imaginar essa cena agora, em silêncio. O mar está calmo, a brisa é suave, a luz do sol começa a refletir nas águas. Há um brilho novo no horizonte, não porque o mundo mudou, mas porque o seu olhar mudou. Você não está mais vendo a tempestade, está vendo o Deus que tem poder sobre ela. E é nesse instante que a alma entende. A calma não vem quando tudo se resolve, mas quando tudo é entregue. A calma não vem quando as circunstâncias mudam, mas quando a fé decide confiar antes de ver o resultado. Porque paz não é o que acontece depois do milagre, é o próprio milagre acontecendo dentro de você. Jesus ainda fala com autoridade sobre os mares do coração. E a cada acalma-te que ele pronuncia, algo novo desperta. O medo dá lugar à confiança. A ansiedade cede espaço à serenidade. A alma cansada encontra repouso. O corpo tenso encontra alívio. E o coração, que antes batia em descompasso, agora pulsa no ritmo da graça. A metáfora do mar não é apenas uma história bonita. É o retrato fiel do que acontece toda vez que você permite
que Deus governe a sua mente. O caos se transforma em clareza, o medo se converte em fé, e a alma, antes em guerra, reencontra o descanso que sempre existiu na presença do Criador. Agora, imagine-se diante desse mar calmo. As águas tocam suavemente a areia. O som é tranquilo, quase um sussurro. Você sente o vento leve no rosto e percebe que há uma paz real, viva, respirando dentro de você. Essa é a presença de Deus, e ela está aí agora. Permaneça nesse estado, porque antes que a oração comece, o coração já foi alcançado. O mar da alma já foi acalmado pela voz daquele que tem poder sobre todas as coisas. Oração guiada. Parte 1. Entregando o controle. Agora é hora de parar de lutar contra a tempestade e simplesmente deixar Deus assumir o leme. Respire fundo. Feche os olhos. Permita-se estar aqui, neste instante. Deixe o barulho dos pensamentos se afastar aos poucos, como quem observa o mar se acalmando depois de uma grande onda. Hoje, você não precisa entender tudo. Você só precisa entregar. Senhor, estamos aqui diante da Tua presença. Quantas vezes tentamos resolver tudo com as nossas próprias forças? Quantas noites acordados, tentando encontrar respostas, segurando com medo aquilo que só Tu podes carregar? Hoje, entregamos o medo do amanhã, a ansiedade pelo que ainda não aconteceu, as lembranças que doem e os planos que escaparam das mãos. Colocamos tudo isso diante do Teu trono, porque entendemos que carregar o que não nos pertence é a causa do nosso cansaço. Senhor, acalma o coração que tenta controlar o que é incontrolável. A mente que não para de criar cenários e preocupações. A alma que se sente exausta por tentar prever o futuro. Tu sabes o que é melhor, e sabemos que o Teu tempo é perfeito. Então, nesta oração, declaramos: não queremos mais viver dominados pela ansiedade, mas guiados pela fé. Há um poder sobrenatural em cada entrega verdadeira, porque quando solto o controle, ganho paz. Quando confio, descanso. Quando deixo de lutar contra o invisível e passo a confiar no Teu plano, algo muda dentro de mim. O peso que me esmagava começa a sair. As tensões se desfazem e a alma encontra espaço para respirar novamente. Senhor, nós Te entregamos as nossas mãos, porque temos segurado o medo por tanto tempo. Entregamos a nossa voz, porque já nos cansamos de reclamar, de duvidar, de tentar controlar tudo com palavras. Entregamos os nossos passos, porque já andamos por caminhos tortuosos, tentando seguir sem direção. Queremos que o Teu Espírito Santo nos conduza, passo a passo, mesmo quando não vemos o caminho inteiro. Queremos confiar como uma criança que se deixa guiar pela mão do Pai. Jesus toca agora nas áreas da vida que mais têm tirado a paz. Nos relacionamentos confusos, nas finanças desorganizadas, nas decisões difíceis, nas noites mal dormidas, nas dores que ninguém vê. Tu conheces cada uma delas, Senhor. Tu sabes o peso que o coração carrega em silêncio. Então toca agora com Teu poder e transforma o medo em confiança. Faz o coração inquieto aprender a descansar no Teu amor. Senhor, ensina-nos a viver um dia de cada vez, a não temer o amanhã, a não antecipar dores que ainda nem chegaram. Ensina-nos a confiar que o Teu cuidado é maior do que qualquer incerteza. A ansiedade nos diz: faça algo agora. Mas a fé nos diz: espere, Deus está agindo. Queremos ouvir a voz da fé. Queremos silenciar as vozes do medo. Deus, quantas vezes oramos e logo em seguida voltamos a duvidar? Quantas vezes dizemos, confio, mas no fundo ainda tentamos resolver com as próprias mãos? Hoje, não.
Hoje, decidimos crer de verdade. Mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo que as circunstâncias ainda não mudem, confiamos, porque sabemos que a Tua presença é suficiente para sustentar o que ainda não entendemos. Neste momento, Senhor, nós entregamos a Ti o controle da mente e do coração. Cada pensamento acelerado, cada emoção que nos desequilibra, cada decisão que nos sobrecarrega. Pedimos que o Teu Espírito traga paz, clareza e leveza. Transforma o peso em fé, a dúvida em esperança e o medo em certeza do Teu amor constante. Senhor, toma conta dos detalhes que tentamos dominar, das conversas que tememos, dos resultados que aguardamos, dos caminhos que não conseguimos enxergar. Mostra-nos que o Teu cuidado é ativo, mesmo quando o silêncio parece ser a única resposta. Mostra-nos que, quando nada acontece, Tu ainda estás agindo, nos moldando, nos fortalecendo, nos preparando para o melhor que virá. Jesus, queremos descansar nos Teus braços. Queremos sentir que não precisamos provar nada, nem controlar o que está fora do nosso alcance. Queremos apenas confiar que, enquanto dormimos, o Senhor trabalha. Enquanto esperamos, o Senhor prepara. Enquanto oramos, o Senhor move o invisível em nosso favor. Agora respire fundo. Sinta o ar entrando, a tensão saindo. Sinta o coração desacelerando. É o sinal de que o Espírito Santo está presente. Ele está te ajudando a soltar o que pesa, a confiar no processo, a descansar no poder de Deus. Não há mais necessidade de correr nem de temer. Deus está cuidando. Repita em voz baixa, com fé e convicção: Senhor, eu entrego o controle da minha vida em Tuas mãos. Eu não preciso entender tudo. Eu só preciso confiar. A minha mente Te pertence. O meu coração Te pertence. A minha vida está segura em Ti. Permaneça nesse estado de entrega. O Espírito Santo está te envolvendo agora com a paz que o mundo não pode dar. Você não precisa mais lutar sozinho. Deus está no controle, e isso é suficiente. Declarações de paz e confiança. Agora que o coração entregou o controle, é hora de declarar a fé com autoridade espiritual. A mente precisa ouvir aquilo que o coração começa a crer. Cada palavra dita com fé tem o poder de transformar pensamentos, emoções e atmosferas. Por isso, neste momento, não apenas ouça, declare junto. Porque quando você fala com convicção, a alma escuta e o espírito se fortalece. Repita em voz firme e calma: meu coração descansa em Deus. Deixe que essas palavras preencham o silêncio à sua volta. Sinta o peso sair, sinta o corpo relaxar. Você não está dizendo uma frase qualquer, está profetizando sobre a sua vida. A paz que vem de Deus começa a se instalar dentro de você. Agora diga: nada me falta, porque o Senhor é o meu pastor. Mesmo quando o medo tenta gritar, há uma voz mais forte dentro de você. A voz da confiança. Ela diz: Deus está aqui. Deus está cuidando. Deus nunca falha. As circunstâncias podem não mudar de imediato, mas algo invisível já começou a se mover dentro de você. Porque a verdadeira paz não depende do que acontece fora. Ela nasce do que Deus está fazendo dentro. Continue repetindo com fé e suavidade: eu confio no tempo e na vontade do Senhor. Essa é a chave da serenidade. Confiar que o tempo de Deus é diferente, mas sempre perfeito. Enquanto você espera, Deus trabalha em silêncio. Enquanto você ora, Ele prepara o caminho. Enquanto você confia, Ele transforma a ansiedade em direção. Não é demora, é preparo. Não é ausência, é cuidado. Cada segundo está nas mãos do Pai, e Ele nunca chega tarde. Agora diga com convicção: a paz de Cristo governa a minha mente. Deixe essa frase fluir. A mente ansiosa tenta assumir o controle,
mas agora ela se curva à presença de Deus. A paz que vem do alto começa a tomar o lugar da preocupação. Você sente a respiração desacelerar, o coração se aquietar. Deus está dominando o espaço onde antes só havia medo. Repita mais uma vez: o Senhor é meu refúgio e a minha fortaleza. Quando a alma tenta correr para os problemas, você a traz de volta para esse abrigo seguro. O refúgio não é um lugar físico, é um estado de confiança. Dentro dele, nenhuma tempestade pode te destruir. Você pode até sentir o vento, mas sabe que está protegido. Você pode até ver as ondas, mas sabe que há um Deus segurando o barco. Diga agora: o medo não vai me dominar. Deus te deu o espírito de poder, amor e equilíbrio. Não há espaço para o medo onde o amor de Cristo habita. Cada vez que o medo tentar retornar, essa frase será a tua espada espiritual. O medo recua quando encontra alguém que decidiu confiar. E você, neste exato momento, está tomando essa decisão, a de descansar, mesmo sem entender. Continue proclamando lentamente com fé: a ansiedade não tem poder sobre mim. Sinta essa verdade se firmando dentro de você. A ansiedade é como uma onda, vem forte, mas passa. A presença de Deus é como o oceano, profunda, imutável, eterna. O que é passageiro não pode dominar o que é eterno. E a presença de Deus em você é eterna. Ela não depende de emoção, de circunstância ou de momento. Ela é constante como o amor que nunca cessa. Agora diga: eu sou sustentado pela presença de Deus. Repita devagar. Deixe que cada palavra desça fundo no coração. Você não está sozinho tentando sobreviver. Está sendo sustentado, carregado, cuidado. Deus está ao teu redor, dentro de ti, à tua frente e atrás de ti. Nada escapa do cuidado do Pai, nem mesmo os detalhes que você acha pequenos demais para orar. Ele se importa. Ele está te ouvindo agora. Diga mais uma vez com voz serena, quase como um sussurro: Senhor, eu confio em Ti. Não apenas confio nas bênçãos, confio na Tua vontade. Não apenas confio quando tudo vai bem, confio mesmo quando não entendo o caminho, porque sei que Tua mão me conduz, mesmo nas estradas mais escuras. E mesmo quando não vejo nada, ainda assim sei que estás comigo. Essa é a fé que vence o medo. A fé que não precisa de provas para continuar acreditando. Agora feche os olhos por um instante e respire profundamente. Sinta o coração mais leve, a mente mais tranquila, a alma mais estável. O Espírito Santo está agindo em você neste exato momento, acalmando os pensamentos, alinhando emoções, curando o invisível. Tudo o que estava fora de ordem começa a se equilibrar. Tudo o que estava pesado começa a se dissolver. Você não precisa lutar mais contra o medo, porque a presença de Deus está lutando por você. E enquanto essa presença te envolve, diga mais uma vez: minha alma descansa em Deus. O Senhor é a minha paz. Essa é a tua verdade a partir de agora. A paz não é algo que você busca, é algo que te encontra quando você se entrega. E você acabou de se entregar. Deus está presente. A ansiedade perdeu o controle. A fé venceu. O medo se calou. Oração guiada. Parte 2. Cura da mente e do espírito. Senhor, neste momento sagrado, em que o coração já começa a repousar na Tua presença, nós nos voltamos a Ti com humildade e confiança. Tu conheces cada pensamento, cada sentimento e cada inquietação que habita em nossa mente. Nada está escondido de Ti. Tu vês o cansaço, o medo do amanhã, as dúvidas que tentam roubar a fé. Por isso agora pedimos: cura a nossa mente, Senhor. Cura os pensamentos que nos ferem em silêncio. Cura as lembranças que ainda doem,
as palavras que nos marcaram, os medos que insistem em voltar quando tentamos descansar. Coloca tua mão sobre a nossa cabeça, Pai, e acalma as tempestades internas que o mundo não vê. Tua presença é bálsamo para o coração ferido e remédio para a alma inquieta. Quando a mente se perde em preocupações, que o teu Espírito Santo sussurre: confia em mim. Senhor, nós te pedimos, substitui a ansiedade pela serenidade, troca a confusão pela clareza, o desespero pela esperança, o medo pela fé. Tira o peso que tem nos impedido de sonhar e coloca no lugar uma confiança inabalável de que o teu plano é perfeito, mesmo quando não entendemos o caminho. Queremos aprender a descansar na tua vontade, porque sabemos que o teu tempo nunca atrasa e o teu cuidado nunca falha. Senhor, toca agora em cada mente sobrecarregada. Apaga os pensamentos negativos que se repetem como ecos sem fim. Cala as vozes da culpa, da dúvida e da preocupação. Faz cessar o ruído da ansiedade que grita dentro de nós e impede o coração de ouvir a tua voz. Substitui o barulho pelo teu silêncio cheio de paz, aquele silêncio que cura, que abraça e que renova. Espírito Santo, entra nas áreas mais profundas do nosso ser, nos lugares que tentamos esconder até de nós mesmos. Toca nas feridas antigas, nas emoções que ainda sangram. Lá onde a mágoa criou raízes, derrama o teu perdão. Onde o medo ergueu muros, planta coragem. Onde a solidão ecoa, faz florescer tua presença. Envolve-nos, Senhor, com o teu amor que tudo transforma. Toca nas memórias que causam dor, Senhor, e ressignifica cada uma delas. Mostra que nada foi em vão, que até as lágrimas serviram de semente para algo novo. Dá-nos olhos espirituais para enxergar o propósito em meio ao caos. Faz-nos entender que o sofrimento não é o fim, mas o início de um renascimento em ti. Tu és o Deus que pega o que estava quebrado e transforma em testemunho. O Deus que pega o que estava em ruínas e constrói algo belo. E é isso que pedimos, reconstrói a nossa paz. Senhor, acende em nós uma mente nova. Renova o pensamento, renova a fé, renova o espírito. Apaga toda a mentira que acreditamos sobre nós mesmos, que não somos bons o bastante, que não há saída, que ninguém se importa. Substitui essas mentiras pela tua verdade eterna. Somos teus filhos, amados, escolhidos, cuidados. Em Cristo, temos uma nova mente e um novo coração. Em Cristo, somos livres da escravidão da preocupação e do medo. Pai, ensina-nos a viver um dia de cada vez, sem antecipar o futuro nem reviver o passado. Acalma o desejo de controlar tudo e coloca em nós a paz de quem confia. Quando o coração quiser acelerar, lembra-nos que o teu amor é o compasso que regula o tempo da vida. Quando os pensamentos se dispersarem, traz-nos de volta ao teu colo, onde tudo se alinha novamente. Senhor, derrama sobre nós o óleo da tua presença. Deixa que essa unção penetre o mais profundo da mente e do espírito. Deixa que a paz que vem do alto percorra cada célula, cada lembrança, cada emoção. Onde havia dor, que entre o consolo. Onde havia medo, que entre a fé. Onde havia desespero, que entre a esperança. E onde havia vazio, que entre a plenitude da tua presença. Espírito Santo, guia-nos para uma vida em equilíbrio. Ensina-nos a respirar com calma, a pensar com fé, a sentir com gratidão. Dá-nos sabedoria para entender o que precisamos mudar e coragem para deixar o que nos faz mal. Mostra-nos que não precisamos entender tudo para confiar em ti. Basta descansar, porque quando entregamos o controle, a paz volta. E quando a paz volta, a presença de Deus se manifesta. Senhor, neste momento, recebemos tua cura. A mente está sendo renovada.
A alma está sendo restaurada. A ansiedade está sendo desfeita e o medo está sendo arrancado pela raiz. Nós nos levantamos agora como pessoas novas, sustentadas pela fé e envoltas pela tua presença. Não porque tudo mudou lá fora, mas porque algo foi transformado dentro de nós. O coração se acalmou, o espírito se aquietou e a mente encontrou refúgio na tua paz. A partir de agora viveremos guiados pelo amor, fortalecidos pela fé e protegidos pela tua graça. Em nome de Jesus, a ansiedade não governa mais, o medo não domina mais e o coração está seguro nas tuas mãos. Amém. Momento de silêncio e presença de paz. Agora, não é hora de pedir nem de falar, é hora de sentir. O ambiente está diferente, mais leve, mais calmo, como se o próprio ar estivesse impregnado de presença divina. Apenas respire. Deixe o corpo relaxar, o coração desacelerar e a mente se abrir para o toque suave do Espírito de Deus. Cada respiração é uma oração silenciosa. Cada batida do seu coração é uma lembrança de que você está vivo e Deus ainda está no controle. Sinta. Há algo mudando dentro de você agora. Uma paz que não vem da lógica, que não depende das circunstâncias, começa a te envolver como um cobertor quente em uma noite fria. É a paz que o mundo não pode dar, a paz que vem do alto, que brota quando o Espírito Santo se move e sussurra: Eu estou aqui. O silêncio que te cerca não é vazio, é o som do céu te visitando. É o respiro de Deus preenchendo o espaço entre os teus pensamentos. É como se cada palavra dita até aqui tivesse se transformado em luz, e essa luz agora percorresse o ambiente, iluminando até as sombras mais densas da tua alma. Nada te ameaça aqui, nada te apressa, nada te falta. Imagine agora uma luz dourada, suave, serena, descendo sobre você. Ela pousa sobre a sua cabeça e começa a fluir lentamente, descendo pelos ombros, braços, peito, até alcançar o centro do seu coração. Essa luz é a presença viva de Deus, acalmando tudo o que estava agitado, realinhando tudo o que estava desalinhado. Cada partícula do seu ser está sendo tocada por essa presença amorosa. Os músculos relaxam. Os pensamentos se dissolvem em quietude. O coração encontra o ritmo perfeito da paz divina. Continue respirando. Devagar, com intenção. Inspire a presença de Deus. Expire o medo. Inspire a paz. Expire a ansiedade. Deixe que cada respiração te leve mais fundo nessa comunhão silenciosa. Você não precisa entender o que está acontecendo. Apenas permita. Deus está trabalhando no invisível, no espaço entre um pensamento e outro, entre uma lágrima e um suspiro. Sinta como tudo o que te pesava começa a se dissolver. Aquela preocupação que não te deixava dormir, aquela dor que apertava o peito, aquele medo que insistia em voltar. Tudo isso começa a se afastar, como ondas que perdem força ao se recolherem para o mar. O Espírito Santo está te envolvendo completamente agora. Não há mais tensão, não há mais urgência, há apenas paz. Nesse instante, você pode quase ouvir o som do céu, um silêncio que fala, um amor que se manifesta sem palavras. Ele te observa com ternura, te sustenta com cuidado, te renova com misericórdia. Você é pequeno diante dele, mas é profundamente amado. E esse amor agora preenche tudo. Cada espaço dentro de você que estava vazio é agora habitado pela presença de Deus. Permaneça assim por um momento. Deixe o silêncio curar. Deixe o silêncio falar, porque às vezes é no silêncio que Deus mais se revela. Não como uma voz que grita, mas como uma certeza que cresce.
uma convicção suave de que tudo ficará bem. Tudo, mesmo o que você ainda não entende, mesmo o que parece fora de controle. Deus está aqui e Ele está cuidando. Agora, imagine o seu coração como um lago tranquilo. As águas estão serenas, sem ondas, refletindo o céu. Nenhum vento de preocupação as move mais. E no reflexo dessas águas, você enxerga algo que talvez tenha esquecido por causa da dor: a sua própria fé. Ela estava ali o tempo todo, adormecida, mas viva, e agora desperta, brilhando como uma chama suave, inabalável. Permita que essa chama se espalhe por dentro de você. Ela aquece, conforta, transforma. Onde havia medo, agora há confiança. Onde havia dúvida, agora há entrega. Onde havia solidão, agora há presença. Você não está sozinho. Nunca esteve. O Deus que te criou continua te sustentando, mesmo quando tudo parece desabar. Ele está aqui, no ar que você respira, no silêncio que te envolve, na paz que agora habita em você. Sinta, aquieta-te, descansa. A paz de Deus excede todo o entendimento, e ela está guardando o teu coração e a tua mente agora. Nada precisa ser dito, nada precisa ser feito. Basta permanecer, porque neste instante o céu está dentro de você. Palavra profética de paz. O Espírito de Deus me mostra que este é um tempo de restauração, um tempo em que o medo perde o poder e a paz assume o trono do teu coração. Você achou que Deus estava em silêncio, mas Ele estava apenas preparando o terreno. Enquanto você chorava, Ele estava te reconstruindo. Enquanto você se sentia perdido, Ele estava te guiando, mesmo quando você não percebia. Hoje, o Senhor te diz: acalma o teu coração. Eu continuo no controle. O vento pode soprar, as circunstâncias podem mudar, mas a voz de Deus permanece firme. Ele está dizendo agora, diretamente à tua alma: não temas, porque eu estou contigo. Eu não te deixei nem por um instante. Mesmo quando os teus pensamentos foram dominados pela ansiedade, eu estava ali, sustentando tua mente para que ela não desabasse. Mesmo quando o medo sussurrava que seria o fim, eu te carregava em meus braços. Tu és meu, e ninguém pode te arrancar das minhas mãos. Essa palavra é para você que se sentiu à beira de um colapso, para você que acordou cansado e foi dormir exausto, como se o peso do mundo repousasse sobre os ombros. O Senhor te diz agora: eu estou retirando o fardo. A paz que vem do alto está fluindo sobre você neste exato momento. Sinta isso. É o próprio Espírito Santo movendo-se dentro de ti, ajustando o que estava desalinhado, acalmando o que estava turbulento. Há feridas invisíveis sendo curadas agora. Há pensamentos sendo purificados pela presença de Deus. Há uma nova atmosfera se formando ao teu redor, e essa atmosfera é de descanso, não de desespero. O Senhor está soprando sobre você o mesmo sopro que acalmou as águas do mar da Galileia. Ele está dizendo: silêncio, aquieta-te. E tudo dentro de você começa a obedecer à voz do Criador. Deus está restaurando o teu equilíbrio. Está te devolvendo a capacidade de respirar em paz. Está te ensinando novamente a confiar. Sim, confiar. Mesmo sem entender, mesmo sem ver o caminho completo. Porque a fé verdadeira não nasce quando tudo vai bem, mas quando, mesmo em meio à escuridão, você continua andando, acreditando que há luz no fim. E essa luz é o próprio Cristo, que agora brilha sobre ti. Ele te diz: não olhe para trás, o que passou, passou. Não reviva os medos antigos. Eu estou fazendo algo novo. Teus dias não terminaram. Há propósito, há renovo, há esperança. Você ainda verá com os próprios olhos o bem do Senhor sobre a tua vida. O Senhor está colocando um manto de paz sobre teus ombros.
um manto invisível, mas real. Ele cobre as tuas incertezas, envolve os teus medos e substitui o desespero por serenidade. Você não precisa mais lutar contra o vento. Agora é o Espírito que sopra nas tuas velas e te conduz para águas tranquilas. Nada te abalará, porque quem te guia é o Deus que acalma as tempestades. Veja com os olhos da fé. O lugar que antes parecia caos está sendo reorganizado. As vozes da dúvida estão se calando. O ruído da mente ansiosa está se silenciando diante da presença do Senhor. E no meio desse silêncio, você começa a ouvir a verdade. Você é amado. Você é cuidado. Você é guardado. O Espírito de Deus está dizendo agora: aquilo que te tirava o sono não vai mais dominar teus pensamentos. A preocupação que te roubava a paz está sendo arrancada pela raiz. O medo que te paralisava está sendo dissolvido. E o meu amor está se tornando teu novo abrigo. Sim, o amor de Deus é o abrigo que nenhuma tempestade pode derrubar. Nele, você encontra refúgio. Nele, a ansiedade perde força. Nele, o coração aprende a descansar. Hoje, Deus não apenas te acalma, Ele te transforma. A mente que antes era campo de guerra, agora se torna jardim de paz. O coração que batia acelerado agora pulsa no ritmo da presença divina. O corpo que carregava tensão agora se alinha com o descanso do Espírito. Você não é mais refém do medo. Você é filho do Deus da paz. E esta é a palavra profética sobre você hoje. A paz de Deus te envolve. A presença dele te guia. O amor dele te sustenta. Nada poderá te separar dessa presença. Nem a dor, nem o passado, nem o medo, nem o futuro. Deus já foi adiante de ti. Ele está preparando cada passo, cada porta, cada manhã. Acalma o coração, porque o céu está trabalhando em teu favor. Acalma a mente, porque o Espírito Santo está sussurrando dentro de ti. Descansa, eu estou aqui. E onde o Espírito está, a liberdade, a consolo, a cura e a paz. Uma paz que não se explica, apenas se sente. Agora, respire mais uma vez. Deixe essa palavra se firmar em teu espírito. Você não é mais o mesmo. Há algo novo te envolvendo. E o nome desse novo é paz. Convite à ação de fé. Agora que o Espírito de Deus tocou o teu coração, é o momento de transformar tudo o que você sentiu em um ato de fé. A fé não é apenas um sentimento, é uma decisão. E neste instante, Deus te chama para declarar aquilo que Ele já começou dentro de você. Porque quando você declara com a boca o que crê no coração, o céu se move em teu favor. Por isso, escreva nos comentários, com convicção e esperança: Deus acalmou o meu coração. Essas palavras não são simples frases. Elas são sementes espirituais. Cada letra que você digita é uma confissão de fé que o inimigo não pode apagar. É um testemunho público de que, mesmo em meio à dor, você escolhe confiar. E quando o povo de Deus declara em unidade, o impossível começa a acontecer. Porque a fé confessada tem poder para abrir caminhos e transformar atmosferas. Ao escrever essa frase, imagine o céu se inclinando sobre você. Veja o próprio Deus lendo as tuas palavras, recebendo-as como um gesto de confiança. Enquanto você escreve, Ele está agindo. Enquanto você confessa, Ele está curando. Enquanto você se entrega, Ele está te fortalecendo por dentro. Não é apenas uma interação em um vídeo. É um altar. Um altar invisível erguido no meio da tua casa, onde cada palavra escrita se torna um testemunho de vitória. E esse altar será lembrado por Deus, assim como o altar de Abraão foi lembrado quando ele creu contra toda esperança. Hoje, você está levantando o altar da paz, um altar onde o medo perde força e a confiança renasce. Talvez você tenha chegado aqui sentindo o coração acelerado,
sem saber como silenciar a mente. Mas agora algo mudou. Há leveza no ar, há calma na alma, e isso é o Espírito Santo confirmando dentro de você: eu estou te renovando. Não ignore esse toque. Ele é real. A mesma voz que acalmou o mar está acalmando o teu interior neste momento. Por isso, não saia desse vídeo da mesma forma que entrou. Aproveite este instante sagrado e declare, não apenas com palavras, mas com o coração: Deus acalmou o meu coração. Repita em voz baixa como uma oração e depois escreva como uma afirmação. Porque quando você escreve, você materializa o espiritual. Você transforma a fé em gesto, o gesto em testemunho e o testemunho em vitória. E enquanto você faz isso, eu quero orar sobre você. Senhor, cada pessoa que está declarando esta frase, sela agora com a tua presença. Que o medo não tenha mais domínio, que a ansiedade não encontre mais espaço, que a paz que vem do teu espírito encha a mente, o corpo e a alma. Senhor, confirma a tua palavra e transforma essa declaração em um memorial diante de ti. Que cada Deus acalmou o meu coração se torne um lembrete vivo de que a tua paz é maior do que qualquer tempestade. Agora respire fundo. Sinta essa presença que te envolve. Não há pressa, não há ruído, apenas a certeza de que Deus está aqui. Ele te ouviu, Ele te viu e Ele está agindo. Se quiser ir ainda mais fundo neste momento de comunhão, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está precisando de paz. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que está em silêncio, mas gritando por dentro. Essa pode ser a palavra que vai transformar a vida dele, assim como está transformando a sua agora. Você não está sozinho. Você faz parte de uma geração que está aprendendo a confiar outra vez, a descansar em Deus, a encontrar força na serenidade. E essa jornada não termina aqui. Ela apenas começou. A cada vez que você voltar a este vídeo, o Espírito Santo vai te lembrar: eu já acalmei teu coração, caminhe em paz. Então declare com fé e convicção: Deus acalmou o meu coração. Essa é a tua senha espiritual para o novo tempo que começa hoje. Um tempo em que a ansiedade não te domina, o medo não te controla e a paz não te abandona. Um tempo em que você caminha leve, guiado pela voz de Deus e sustentado pela certeza de que Ele está contigo, em cada pensamento, em cada passo, em cada respiração. Encerramento profundo e inspirador. Agora, o silêncio fala mais alto. Não o silêncio do vazio, mas o silêncio sagrado de quem sente que algo foi transformado por dentro. Há uma nova atmosfera sobre você. Aquele peso que antes parecia constante, a pressão no peito, a mente agitada, tudo isso está sendo dissipado pela presença de Deus. Você não está apenas mais tranquilo. Você foi tocado. A paz do Senhor entrou. E quando a paz entra, o medo sai. Talvez você não perceba de forma imediata, mas dentro de você já está acontecendo um realinhamento espiritual. Os pensamentos começam a se acalmar, as emoções se equilibram e o coração aprende novamente o ritmo da confiança. É como se Deus estivesse reorganizando cada área da sua vida, da mente ao espírito, restaurando o equilíbrio que a ansiedade tentou destruir. Porque a paz de Deus não é apenas um sentimento passageiro, ela é um poder que transforma o caos em calma, o desespero em descanso, o medo em fé. Você percebe isso agora? A presença que te envolve não é imaginária. É o próprio Espírito Santo, repousando sobre você como uma brisa suave depois da tempestade. Você entrou aqui talvez buscando alívio, mas está saindo com algo maior. Um encontro com a verdadeira paz que vem do alto. Aquela que não depende das circunstâncias,
mas da certeza de que Deus está cuidando de tudo, até do que você não entende. O mesmo Jesus que acalmou o mar da Galileia está acalmando o mar da tua alma. O mesmo Deus que sustentou Daniel na cova dos leões está sustentando você nos teus dias de incerteza. E o mesmo Espírito que guiou os apóstolos em meio ao medo é o que te guia agora com ternura e firmeza para um novo tempo de confiança. Nada foi em vão. Cada lágrima que você derramou, cada oração feita em silêncio, cada noite em que o sono não veio, tudo isso foi ouvido e registrado por Deus. Ele não desperdiça a dor, Ele transforma. E está transformando a tua ansiedade em fé viva, o teu medo em coragem e o teu descontrole em entrega. Hoje você deu um passo que muitos têm medo de dar, o passo de descansar, porque descansar em Deus é o ato mais corajoso que alguém pode praticar. É dizer em meio à tempestade, eu confio, mesmo sem ver. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Deus está te ensinando a descansar, não porque tudo está resolvido, mas porque Ele está no controle. Você não precisa lutar sozinho, tentar prever o amanhã, controlar o que não foi feito para estar nas tuas mãos. A fé não é controle. A fé é confiança. E confiança é o que o Espírito Santo está restaurando dentro de você agora. A partir de hoje, quando a ansiedade tentar voltar, lembre-se deste momento. Lembre-se desta atmosfera. Feche os olhos e diga em voz baixa: Deus acalmou o meu coração. Essas palavras vão se tornar um escudo. Vão te lembrar que a paz de Deus é como um rio que nunca seca, mesmo quando o deserto tenta roubar a tua esperança. E esse rio já começou a fluir dentro de você. Não apresse o fim desta experiência. Permaneça alguns instantes nesse silêncio. Sinta a calma tomando espaço dentro de você. Cada respiração é uma oração sem palavras. Cada batida do coração é o som da vida nova que Deus está gerando em você. Ele te envolveu, te ouviu, te tocou. E agora, Ele te envia de volta ao teu dia com uma nova força. A serenidade dos filhos que sabem que estão seguros nos braços do Pai. Você não precisa entender tudo. Apenas caminhe, um passo de cada vez, na direção da fé, da entrega e da confiança. Porque Deus já foi adiante de ti. Ele preparou o caminho, acalmou as tempestades e te deu o que o mundo não pode dar. Uma paz que excede todo entendimento. Então vá. Viva este dia em paz. Durma em paz. Respire em paz. Porque a presença de Deus não ficou neste vídeo, ela vai com você. Onde quer que você esteja, ela te acompanha, te guia e te sustenta. E cada vez que o medo quiser voltar, lembre-se, a voz que disse acalma-te ainda está dentro de você. Que a paz do Senhor Jesus seja contigo agora e para sempre. Que ela te envolva de tal maneira que nenhuma preocupação encontre espaço. E que o teu coração descanse firme, seguro e confiante no amor eterno daquele que nunca te abandona. Deus acalmou o teu coração, e o que Ele acalma, ninguém mais pode agitar.